A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. E se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4 e 5, que diz: A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós vamos ver aqui que Paulo ele começa esse capítulo de número 2 falando sobre o caráter da pregação, da pregação dele em Corinto. E nós vamos ver Paulo ele falando sobre a sabedoria, que é procedente do Espírito. Ele vai falar também daquilo que muitos estão se apoiando, que é a sabedoria, que vem do homem, que é procedente do homem. E nós vamos observar que Paulo ele começa já falando nesse primeiro versículo, dizendo aos Coríntios: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério. Há manuscritos que trazem o testemunho, o mistério de Deus a vocês, com superioridade de discurso e de sabedoria. Pois decidi não saber de nada enquanto estive entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo, o caráter da pregação de Paulo não era baseado naquilo que ele estava sabendo dos irmãos, naquilo que era visível, naquilo que as pessoas falavam. Mas ele, quando ele esteve entre os irmãos, o que ele queria o que ele precisava saber vinha do Espírito. Não era de discurso de sabedoria humana, mas algo que vinha do Senhor. E ele quis conhecer o Senhor Jesus. Ele quis saber de Cristo Jesus. E para isso, ele quis saber de Jesus, o Cristo crucificado. Ele buscou esse entendimento, essa revelação, meditando na palavra de Deus, tendo contato com o Espírito, para que assim ele pudesse falar segundo o Espírito. No versículo 3 ele diz: Pois com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo, ele observava que muitos falavam da sabedoria, da demonstração da sabedoria humana, em conhecimento, sim, isso é importante. Mas Paulo, quando ele prega, quando ele ensina, a pregação dele, ele não consistia nessas palavras, nessas sabedorias que o homem buscava, esse conhecimento, mas era o poder, era notório, era nítido ali que era uma demonstração do poder do Espírito de Deus. Algo que não vinha de nenhum sacerdote, que não vinha de nenhum mestre daquela época, a não ser o que vinha de Cristo, que era revelado. E ali era demonstrado que ele falava no poder do Espírito. E com isso a fé, para que a fé daquelas pessoas se fundamentasse na sabedoria, não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é isso que nós precisamos cada dia se atentar. Nossa fé tem que estar fundamentada naquilo que é espiritual, naquilo que não vem do mundo, mas aquilo que vem do Senhor, que é revelado pelo Espírito de Deus, para que assim Deus possa operar, se manifestar através das nossas vidas. Paulo ele vai continuar falando sobre a sabedoria que é procedente do Espírito. Ele diz no versículo 6: Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, deste tempo, e nem dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então,
como muitos ali que eram poderosos, mostravam conhecimento, né? Tudo que quando se via falar do Cristo, falar do amor do Senhor, pregar de boas novas, ali da salvação, né? Os poderosos, eles a cada dia, eles iam sendo menos ouvidos, porque a palavra de Deus estava sendo pregada e estava ali arrastando multidões, né? Como o Senhor Jesus veio pregando, e multidões ouvia, né? O evangelho foi avançando. Aqui também nessa época, isso vai criar inveja, isso vai criar, né, ali entre eles brigas, né, prisões, né, perseguições, porque o que vinha ali não se explicava, ou o ser humano, na sua sabedoria, não conseguia, né, explicar, falar daquilo que vinha do Senhor. O 7 diz, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam, né? Essa passagem que Paulo vai citar está em Isaías 64, no versículo 4. Versículo 10 diz: Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça, né? Paulo, ele vai falar sobre essa sabedoria que vem do alto, né? De que o espírito do mundo, né? O espírito mundano, né? Ele não entende, mas o espírito que procede de Deus, né? Eles são revelados, né? Entendemos as coisas de Deus, né? E Ele nos dá a graça, Ele nos dá o conhecimento, a sabedoria, para que possamos entender. Então, na carne, não tem como entender, né, as coisas do Espírito. Andando na carne não tem, pois o mundo, né, não consegue entender. Mas no Espírito nós vamos entender, vamos ver o reino de Deus, vamos ver que o reino de Deus está próximo, vamos conseguir enxergar além das nossas expectativas, além do que a nossa visão, né, no conhecimento humano, no que nós temos, nos limita a enxergar além. Mas quando nós temos o pensamento de Deus, buscar conhecer as coisas do Senhor, né, procurando sair, né, dessas coisas do homem, das coisas que não abrem nossa visão, mas começamos a entrar no reino, no mundo espiritual, olhando e sentindo a presença do Senhor, nós vamos ver o quanto, né, o nosso Deus, ele é maravilhoso, e o quanto tem algo guardado para nós, tem algo tremendo, algo que vai além dos nossos pensamentos, vai além daquilo que nós imaginamos, nem o que o olho não viu, né? Como ele ressalta aqui, Isaías, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essa é a palavra para as nossas vidas. Você ainda não viu, você ainda não teve contato, mas tem coisas muito maiores. Já vemos que Cristo Jesus, ele veio, né, e ressuscitou o terceiro dia, né, e a palavra diz, ele mesmo diz, foi preparar um lugar, né, e nós queremos também que ainda tem coisas maiores a acontecer. Nós vamos viver, né, como muitos viveram aguardando o Senhor, mas crendo de que o Senhor também, mesmo que subiu, é o mesmo que vai voltar e vai vir buscar o seu povo. No versículo 13 diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a palavra ensinada pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com as palavras espiritual. Espiritual, o que é espiritual tem que ser explicado com palavras espirituais, não com palavras de sabedoria humana, não tentando mostrar, né,
até mesmo fazer as pessoas entender, né, na sabedoria humana. Então, o que é espiritual se explica com o que é espiritual, com palavras espirituais. Versículo 14, ele diz: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Versículo de número 16, né? Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Né? Está em Isaías 40:13. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, que nesse dia, irmão, você possa continuar, que nós possamos continuar buscando essa sabedoria procedente do Espírito de Deus, né? E fazendo isso, nós vamos ser diferenciados. E como você vai ser diferenciado? Tendo a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo vive nessa terra não como um morador dessa terra, não tendo nada fixo aqui, mas vive como um peregrino, está aqui de passagem. Essa é a vida daquele que realmente espera no Senhor, daquele que discerne as coisas espirituais, daqueles que procuram realmente agradar ao Senhor, porque o Senhor, né, ele levanta, ele dá sabedoria aos menores da casa, ele dá o entendimento, ele dá a revelação. Como eles falavam naquela época, como pode esses homens, eles são incultos, eles não são homens frequentadores de sinagoga, eles não são homens, né, assim, mas eles falam com tanta sabedoria, né? Muitos também podem olhar hoje para a tua vida e falar assim: pô, como pode essa pessoa pouco instruída, essa pessoa, né, não teve nas melhores escolas, nas melhores faculdades, né, mas olha a sabedoria quando fala, olha o entendimento, olha como é que Deus fala. Então é através do Espírito Santo de Deus, é o Senhor que capacita, é Ele que dá essa sabedoria. Então não importa qual seja a sua situação hoje, não importa como você esteja, o quanto você tem de instrução, mas importa que você, se você tiver fome e sede da palavra, se colocar diante do Senhor, Ele vai te encher, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai colocar a palavra na tua boca, no teu lábio, para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa falar do seu amor com ousadia, com uma unção que não é comprada, que não se compra com tempo, não se compra com os melhores cursos de teologia, as melhores formações, não se compra, mas é a sabedoria que vem do alto, é aquela unção que vem do Senhor sobre as nossas vidas, que coloca em nossos lábios uma palavra, e essa palavra ela tem poder. Então que nesse dia você fique com essa palavra e que você almeje ao Senhor e peça a Ele, busque incessantemente e tenha certeza que Ele está pronto a te encher, a te capacitar, para que assim você possa viver, não buscando, né, as coisas desse mundo, mas com uma visão ampliada das coisas, olhando para o céu e sabendo que um dia o Senhor Jesus irá voltar e buscar o seu povo. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.